Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Andrade. Seja muito bem-vindo aqui no canal, se é a sua primeira vez. E se não é a primeira vez, bem-vindo de volta. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Hoje eu vim falar de um assunto que ontem eu postei nos stories do Instagram. Me siga lá no Instagram por Jéssica Andrade. Sobre a quitação do nosso apartamento. A gente tinha um financiamento de 30 anos e nós fizemos um plano para quitar em 7 anos. E nesse mês, no dia 20 de junho, nós conseguimos realizar esse sonho. Bom, isso é uma coisa muito pessoal mesmo, tem muita gente que não tem esse sonho, mas para quem tem, eu queria contar como que nós fizemos para quitar uma dívida de 30 anos em 7 anos. Bom, para começar, quando eu namorava com o Felipe, a gente gastava muito à toa, né? A gente saía muito de final de semana, a gente viajava bastante, a gente comia muito em restaurante e eu percebi que a gente começou a ter uma necessidade aí, né, de investir o nosso dinheiro. Ele até fala que eu dei um golpe nele, porque aí eu falei pra ele, vamos comprar um imóvel, alguma coisa pra gente investir esse nosso dinheiro que a gente acaba gastando à toa, né, e a gente nem vê no final o que a gente fez com todo o nosso dinheiro. E a gente começou a procurar apartamento, a gente comprou esse apartamento na planta. O que significa isso? Não existia ainda o prédio construído. Na verdade, quando a gente comprou, era uma planta mesmo, um desenho. Aqui ainda tinha uma casa que nem tinha sido demolida ainda. A gente até passava aqui na frente, ficava vendo, né? Quando será que vão demolir a casa? Vão começar a construir os apartamentos, tal, o prédio. E o nosso prédio é aquele de 2 andares. Então, eles falam que é sem condomínio, mas na verdade é necessário que a gente faça um recolhimento aí por mês, né, que isso já é outro assunto, mas só para explicar mais ou menos como é que foi, né, essa nossa trajetória. Então, a ideia de comprar sem condomínio já era para a gente não ter que investir todo mês, além do valor do condomínio, mais os valores das parcelas para pagar o imóvel. Então, a gente achava já que isso ia dar uma aliviada, né, eu não ter esse valor do condomínio. E realmente ajudou bastante. Como o plano do construtor foi de 2 anos, durante esses 2 anos nós ficamos pagando para o construtor diretamente, então não tinha os juros que tem no banco. Apesar de todo mundo falar que o financiamento, né, de um imóvel é um dos juros mais baratos que tem de qualquer tipo de empréstimo, ainda é um juros, né? A gente sabe que a gente está pagando ali taxa, seguro, várias coisas. Então, por 2 anos a gente não pagou esses juros. Mas em contrapartida, quem compra na planta tem uma taxa que chama INCC, que é, na verdade, um cálculo que é feito, que chama Índice Nacional de Construção Civil. Durante a construção, todo mês vai saindo aí uma porcentagem. Então, o que eu fiz? Eu sou a louca das planilhas, né? Mas eu vou explicar o porquê das planilhas. Eu fiz uma planilha do INCC para a gente ter uma ideia de quanto que a gente ia ter que pagar para o construtor no final da obra, só dessa taxa de INCC. Outra coisa que nós fizemos, a gente já tinha um dinheiro guardado na poupança, então eu tinha 15 mil, o Felipe tinha 15 mil e nós demos esses 30 mil para o construtor, então foi uma entrada de 30 mil. E nos 2 meses seguintes a gente deu 4 mil cada um. Todo mês, durante 2 anos, a gente pagou 2 mil reais para ele por mês. Então era 1.000 reais que eu dava e 1.000 reais que o Felipe dava. Então 2 mil reais por mês. E isso já deu um grande alívio na hora que a gente foi financiar. Porque na hora que ele foi entregar o imóvel e a gente teve que realmente financiar, dos 225 mil, que foi o preço de compra que a gente, né, assinou lá no contrato, a gente tinha 136 mil para financiar. E nós fizemos o financiamento pela Caixa Econômica Federal, que na época era os juros menor possível. A gente fez também algumas coisas, eu vou contando para vocês, gente, porque pode ajudar aí no seu caso. Então, o que nós fizemos também? A gente tem um relacionamento com o banco. O que isso significa? A gente tinha uma conta na Caixa, uma conta salário, né? E o cartão de crédito
Isso para garantir que os nossos juros fossem reduzidos. Então, se eu não me engano, acho que era 7,8% os juros. Isso para reduzir ao máximo, né, esse custo aí das parcelas mensais. Além do INCC, eu fiz uma planilha com o quanto que nós íamos pagar, né, uma projeção de quanto que nós íamos pagar por mês durante os 30 anos. Por que eu fiz isso? Porque eu queria entender o quanto da minha renda estaria comprometida com essas parcelas. E para que a gente também não se desviasse desse objetivo, porque durante esse período, né, desses 7 anos, surgiram viagens. Uma outra coisa que eu tive que mudar muito, que eu já contei para vocês no Instagram muitas vezes e aqui no canal também, eu tive que mudar os meus hábitos de consumo, porque eu comprava sempre roupas que eu não precisava, eu comprava vários itens que eu não precisava, coisas baratas que não eram de qualidade, que não duravam, e o pior de tudo, né, coisas que eu não usava, né, então dei muita coisa embora, que não dava para vender porque eram coisas baratas e eu achava que comprando barato eu estava economizando. Então, com esse objetivo de quitar o apartamento, eu tive que repensar esses hábitos. E com a chegada da Lana, né, então, o Felipe fala que eu dei um golpe nele porque eu falei para ele, vamos comprar o apartamento? Aí começou a ficar pronta aqui, gente, mas a gente vinha toda hora aqui, a gente ficava namorando esse apartamento, ai que legal, como vai ficar legal, vamos colocar isso, aquilo, e a gente começou a ficar com aquela dor no coração de vender ou de alugar para alguém, sendo que era algo que a gente estava conquistando. E aí a gente decidiu casar, né, a gente já estava há 6 anos juntos, e aí nós casamos, e com 1 ano de casados, a gente decidiu ter filho, né, e aí a Lana nasceu a gente casou em 2012, comprou o apartamento, né, antes disso, acho que foi 2010, 2010, porque aí nós financiamos em 2012, e aí em 2019 a gente quitou, agora foram 7 anos. Quando a Lana nasceu, eu também tive que repensar os meus hábitos de consumo, porque eu decidi não voltar mais para o mundo corporativo, eu decidi trabalhar por conta mesmo, ser autônoma, empreendedora, agora tem vários nomes, né, abri uma MEI, comecei a trabalhar na minha área, e a minha renda começou a ser variável. Tinha meses que eu ganhava muito mais do que eu imaginava e meses que eu ganhava menos. Então, quer dizer, eu não podia mais manter aqueles hábitos de consumo tão descontrolados, né? Então, eu tive que adotar aí hábitos mais minimalistas. Fazer realmente o que fazia sentido para mim. Nisso, eu entrei numa jornada de autoconhecimento, né? Então, valorizar mais as coisas que faziam sentido para mim, que me traziam alegria. E aí as saídas para almoçar fora, para jantar fora, os passeios, eles foram mais espaçados, mais esporádicos. A gente começou a combinar mais em datas especiais e isso foi muito importante, porque teve uma época que a gente estava banalizando mesmo essas coisas. Parece que nada mais tinha graça, porque a gente saía tanto, teve anos aí que a gente, teve alguns anos que nós fomos em tantos shows, em tantos restaurantes, em tantos lugares, que as coisas não tinham mais muita graça mesmo. E aí a gente começou a fazer isso em datas especiais e isso representou uma economia imensa no nosso orçamento. E fez com que aquele valor que, né, eu ganhava cerca de uns 5 mil e comecei a ganhar uns 2 mil, isso não representou nenhuma dívida a mais, a gente não deixou de viver, né? Que isso que é o importante. A gente não deixou de viver o que a gente gostava, a gente continuou fazendo as viagens. Só que quando eu fazia as viagens, eu não ficava comprando um monte de bobagem. Nossa, gente, eu fiz uma viagem antes da Lana nascer, que eu comprei um monte de coisa, que tem coisas que eu uso até agora porque não acabaram ainda, ou seja, um exagero, um desperdício de dinheiro mesmo. Então esses eram os nossos grandes ralos de dinheiro. E nós tivemos que tapar todos esses ralos. E foi aí que o dinheiro foi realmente sobrando para o que interessava. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante também é que a gente não tem o hábito de ficar trocando de celular. O nosso carro é o mesmo desde quando a gente
casou, a gente comprou um carro, que é um Sandero 2012, e a gente tá com ele até agora. Por quê? A gente priorizou pagar esse apartamento e fazer as viagens, que eram as coisas que mais nos traziam alegria. Então, sempre priorize as coisas que realmente fazem sentido para você. Não faça nada só porque os outros estão fazendo. Então, eu tive que me policiar muito para me manter aí nessa jornada. E aí, nessa planilha dos 7 anos, né, de previsão para pagar o apartamento, e a gente acabou até quitando antes, porque os 7 anos vai completar em setembro, e nós estamos em junho e já conseguimos quitar, né? Então, 3 meses antes. Nessa planilha, eu coloquei lá 10 mil reais a cada 6 meses. Então, eram amortizações que a gente pretendia fazer. Nem todas nós conseguimos fazer, mas a gente fazia sempre que dava. Quando eu saí da empresa, eu usei todo o meu fundo de garantia. Não era uma coisa assim muito grande, acho que deu 16 mil reais. E aí eu usei esse fundo de garantia para amortizar a dívida. Então, uma coisa super importante que vale a pena falar aqui para vocês, que realmente fez diferença para que a gente conseguisse quitar nesse tempo, que é você amortizar o valor total da dívida e não amortizar as parcelas. Porque quem amortiza as parcelas, o que significa isso? Você reduz o valor das parcelas. Então, se você paga R$ 1.200, você vai lá, paga 10 mil e amortiza R$200, por exemplo, nas parcelas. E aí você, ao invés de pagar 1.200, você vai pagar 1.000. Isso é um risco, né? Você corre um risco muito grande de, ao invés de deixar de pagar os 200 lá e guardar e investir esses 200, você gastar com outras coisas, né? Então, aí a sua dívida vai continuar pelos 30 anos. Então, o que a gente fez? A gente amortizava sempre o valor total. Então, se eu devia ainda 100 mil e eu dava 10 mil, aí eu devia 90 mil, né? E aí isso foi muito importante, foi primordial para que a gente conseguisse. Então, a cada 2 anos, o Felipe, como ele não saiu da empresa, né, ele continua na mesma empresa, a cada 2 anos nós utilizamos também o fundo de garantia dele. E até uma coisa que precisa ter bastante paciência, porque o que eu fiz o ano passado? Ao invés de eu aguardar um pouco mais e amortizar a dívida total, não, eu peguei, quando deu os 2 anos, eu já falei para o Felipe, vai lá e faz a amortização do valor da dívida. Aí ele fez, passou uns 3, 4 meses, já dava o valor total da dívida e a gente podia ter quitado com o fundo de garantia dele o valor total. Mas por causa de ansiedade, de pressa, eu não quis esperar e aí a gente acabou pagando depois as parcelas mensais, né? Que mais que eu acho que foi importante nessa jornada? Quando você tiver outros objetivos, faça com que eles sejam coisas totalmente distintas. Nunca tire de um para fazer o outro, né? Muita gente fala assim, mas a dívida de casa, os juros é menor, então é melhor eu pagar outra. Não, melhor você não fazer outra dívida. No caso, a gente fez uma viagem para Disney, que até tô devendo um vídeo aqui para contar como é que foi realizar esse sonho também. A gente já foi a segunda vez, mas essa vez foi muito mais importante porque a gente tinha a Lana, né? Então realizamos o sonho de mais uma pessoa. E mesmo fazendo essa viagem, a gente se organizou para que não implicasse em não pagar o apartamento, por exemplo, ou não amortizar as vezes que a gente tinha planejado. E o que é mais importante disso tudo, gente? Essa é a dica de ouro. Até deixei para o final porque é a dica de ouro. Pode parecer uma coisa banal, mas é extremamente importante que você visualize. Por isso que eu fiz as planilhas. A planilha, ela não foi acompanhada mensalmente, eu confesso que eu não fico toda hora olhando a planilha, nem nada. Nos primeiros 2 anos eu até fazia bastante isso, porque tinha que estar, enraizado em mim, entender como é que aquilo ia funcionar. Mas depois eu não fui acompanhando muito, mas o porquê que foi tão importante? Tanto a planilha do INCC, como essa planilha dessa provisão dos 7 anos, para você ver que é possível, para você visualizar, para você acreditar, para você ter aquilo planejado. Se você não visualiza, você não acredita, fica uma coisa muito vaga, difícil de você entender. Quando você tem lá, essa planilha ela é muito simples, ela só tem a data, o valor
e aí o saldo que ia ficar devendo. E eu fazia isso por um tempo, eu fiz colocando todos os valores que vinham mensais. E depois eu acabei não colocando porque tinha lá um cálculo para estimar quais eram os valores das próximas parcelas. Mas isso foi extremamente importante, essa visualização. Você co-criar mesmo, sabe? Você criar a sua realidade. Então eu via a planilha, eu ia vendo o saldo diminuindo, eu ia vendo todas as possibilidades, sabe? Aquilo acontecendo, aquele sonho se materializando. E basicamente foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem que eu compartilhe aí a planilha, ela não vai ter valores tão reais, porque como eu falei, eu não fui atualizando ela, mas pode servir aí como modelo. Então coloque aqui nos comentários se você tiver interesse de ver essa planilha mais detalhadamente. Se apegue nesse hábito de realmente escrever. Se você não gosta de fazer planilha, faça num caderninho. Se você vai comprar um imóvel, um carro, faça num caderninho. Quanto que eu tenho? Quanto que eu posso dar por mês? Quanto que vai faltar? Quanto que eu vou financiar? Quanto que vai ser de juros? Essa visualização é muito importante para que você entenda se realmente é possível para você naquele momento. No caso, a gente fez essa quitação em 7 anos, mas poderia até ter sido um pouco menos se eu não tivesse saído do mundo corporativo. Mas aí a gente entra no mundo dos ICs, né? Que eu não quero entrar, porque eu tô muito satisfeita com as minhas escolhas e graças a Deus deu tudo certo. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Ontem, na hora que eu fui gravar nos stories, eu até chorei, porque eu tava muito emocionada de ter realmente alcançado esse objetivo. E eu espero que você também alcance os seus. É possível, é real. E a questão do consumo consciente, ela vai muito além do ecochato, vai muito além do ambiental, vai muito além do financeiro. Por que que vai muito além? Porque está atrelado ao seu autoconhecimento. Quando você se conhece, você faz o que realmente te traz alegria. E para que mais a gente veio viver, né? Para que mais eu estou aqui? Para ser feliz. Você também, você merece ser feliz. Eu mereço ser feliz. E é assim que a gente vai vivendo realmente com sentido essa vida, né? E não só consumir e as coisas aí banalizarem. E a gente vê que muitos jovens, muitas pessoas aí entram em depressão, estão tristes mesmo tendo várias coisas materiais. Então, dê sentido a isso, sabe? Se o seu sonho é ter um apartamento, então faça com que isso se torne realidade. Festeje, igual eu festejei ontem. Ontem eu pulei. Eu e a Lana ficamos aqui pulando. Depois o Felipe chegou. A gente estava tão feliz, a gente vai continuar muito feliz, porque a gente tem hoje o nosso lar, que não é de ninguém mais, né? Que antes era nosso e era da Caixa. Agora é só nosso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais conteúdos com esse propósito, né, nesse sentido, coloquem aqui embaixo nos comentários, me contem se vocês têm aí algo financiado, se vocês têm dúvidas. Eu falei aqui basicamente o que nós fizemos, mas a gente sabe que tem muitos detalhes aí no meio de tudo isso, e se vocês quiserem saber um pouco mais, não deixem de comentar aqui embaixo, curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, compartilhe com mais pessoas, eu te agradeço de coração por estar aqui, um grande beijo e nós nos vemos no próximo vídeo.